vamos completar o nosso modelo. Nós vamos fazer aqui a formulação de mais duas hipóteses. Na verdade, numa situação real, a gente poderia formular diversas hipóteses, né? Mas aqui a demonstração, vou tentar deixar mais rápido, né? Formular já uma segunda hipótese intermediária e logo em seguida uma terceira hipótese que deverá ser o nosso modelo final. Já vai servir de exemplo assim de como que a gente procede, porque é muito comum, né, você não formular uma hipótese e ela já bater certo. Então é um processo por tentativas. Tentativas, mas que merecem um certo estudo de não ser assim tão aleatórias, né? Elas têm que estar correspondendo ao fenômeno, tem que ter algum conhecimento a respeito, alguma análise a respeito, de você já ir para hipóteses mais adequadas. Bem, vamos então verificar aqui, inicialmente, vou dar um panorama, né, sobre as hipóteses e, como fizemos na primeira hipótese, na sequência a gente vai montar isso na planilha eletrônica, né, com os passos ali para a gente desenvolver o modelo. Bom, numa segunda hipótese eu vou formular um pouquinho diferente, já que a primeira deu um resultado que não foi muito razoável. Vou trabalhar aqui agora com a distância percorrida pelo objeto em queda, que eu vou chamar de y. Distância percorrida, ela pode ser calculada como sendo a altura inicial menos a altura atual. Ou seja, o espaço que vai sendo percorrido pelo objeto em queda vai aumentando à medida que o tempo passa. Então a nossa proporção já é direta agora, não é uma proporção inversa como na primeira hipótese. Tá? E eu posso escrever essa distância percorrida por essa expressão h0 menos h. Tá? De tal forma que agora eu vou ter essa proporção aqui, ó, h0 menos h proporcional ao tempo, certo? Notação um pouquinho diferente da anterior, porque a gente vai adequando, vai estudando, vai adequando as melhores condições de se obter a resposta final, né? Então, detalhes que eu já quero antecipar aqui. Quando eu faço essa formulação, eu estou incluindo aí uma função linear, uma função de primeiro grau. Continuando aqui, antes disso, tá? Comentando, né, que agora eu tenho espaço de um lado e tempo do outro. Ainda continua não homogênea essa expressão. Então vamos ter que admitir homogeneidade primeiro, tá? Vou inserir aqui novamente, né, uma constante de proporcionalidade, que nesse caso aqui vai ter a dimensional espaço sobre tempo. Porque espaço sobre tempo, h já é distância, h0 é distância, né? H também. Aqui tem que ficar distância também. Então, a hora que eu multiplico tempo vezes g tem essa formulação dimensional, porque esse produto, lt menos 1 vezes tempo, vai me dar L, comprimento. Tá? A homogeneidade está obtida aí. Mas voltando ao comentário anterior, h igual a h0 menos gt é uma função de primeiro grau, enquanto que os valores medidos nitidamente é uma função potência, né? Mas é só para demonstrar, né, que a gente vai tentando essas hipóteses e vai verificando os resultados. Bom, vamos testar, como fizemos lá na primeira, né? Vamos testar a hipótese, vamos determinar o valor do coeficiente G e vamos, de novo, né, utilizar o programa Solver, o método das mínimas diferenças ao quadrado, que é o procedimento normal de se fazer
em qualquer hipótese que a gente lançar sobre o estudo, ok? Então essa forma aí passa a ser um roteiro. É claro que na sequência, né, nós vamos ter ferramentas novas também, porque cada modelo tem as suas características e eu preciso lançar a mão de diversas ferramentas, né, que a gente tem à disposição. É isso aí, nós vamos vendo aí na sequência com o tempo. Bom, eu já mostro o resultado aqui para você, né, porque depois na planilha nós vamos superar isso aí e ver como que a gente chegou, né. Então ocorre isso que eu havia comentado, tá, nessa segunda hipótese aqui. Os nossos valores medidos apresentam esta curva descendente, e isso aqui é normalmente representado por uma função potência, enquanto que o nosso modelo é linear. Então nessa região aqui de 0 a 30 segundos, elas são curvas próximas, porém, à medida que o tempo passa, percebe-se que a tendência vai ser dessa função continuar linear, né, sempre descendo em linha reta aqui, e essa curva com um acentuamento de queda. Ou seja, estendendo o tempo, eu vou ter aqui essas curvas cada vez mais separadas, ocorrendo aí uma divergência. Tá? Então, visualmente a gente já percebe um problema, essa divergência das curvas se estendendo o tempo. Nessa segunda hipótese, o coeficiente de determinação R2 vai dar 0,934, pode ser considerado um coeficiente de determinação alto, com grande aderência entre as duas curvas. Porém, essa aderência ela está restrita a esse período aqui, porque se eu estender aqui para 60, 90, 120, tá? Cada vez vai ter menor correlação. Então, conclusão, deve ser idealizada uma nova hipótese. Isso que vai acontecer no nosso caso. Tá? Analisando bem o que aconteceu na primeira hipótese, na segunda hipótese eu já posso teorizar um pouquinho melhor os próximos passos aí. E essa terceira hipótese, considerando também a questão de função potência para os valores medidos, e o meu modelo também deve ter uma função semelhante, né? Eu vou admitir agora essa segunda hipótese novamente, só que com um expoente B para o tempo. Ou seja, a hora que eu coloco um expoente aqui, eu não sei o valor do expoente ainda, tá? A hora que eu coloco um expoente, o tempo passa a exercer uma influência mais contundente nessa expressão. Porque se na segunda hipótese é expoente 1, né? Aqui existe o expoente 1. Aqui eu vou determinar o melhor expoente possível através do mecanismo solver para que a aderência deste modelo seja bem melhor com relação ao anterior. Tá? Então essa é uma nova hipótese, né? Um novo estudo que nós esperamos que dê um resultado mais favorável. Ok? Então, novamente aqui, a constante G vai ter uma unidade de espaço sobre tempo elevado a B. Deixa eu indicar o B aqui, que é uma constante aí com valor a ser determinado. E, nesse caso da terceira hipótese, eu agora tenho as duas, né? As duas G e B aqui, as duas constantes G e B para serem determinadas. Então isso é outra condição que nós vamos inserir no nosso modelo. E o mecanismo solver vai otimizar o nosso sistema para que G e B possuam o melhor valor possível.
entre as diversas, inúmeras variações que eles podem ter. Observando o resultado, nós vamos ter esse gráfico. Reparem que agora eu já tenho aqui uma curva sobreposta sobre a outra, né? Então, os valores medidos e calculados estão aí, pelo menos visualmente, né, se sobrepondo. É isso que a gente espera de um modelo, né? Que a minha equação matemática reflita, represente, tenha como resultado os valores mais próximos possíveis do modelo. E a gente repara que aqui a gente está conseguindo fazer isso. Como que foi? Então, formulando as hipóteses, uma deu certo, formulando outra, não deu certo, né? E vamos supor, formulamos diversas hipóteses, nenhuma deu certo, mas lá no final a gente conseguiu ajustar e chegar a essa conclusão aí, né? Vamos verificar aqui, então, o que deu de resultado para nós, tá? O R2, tá? Esse coeficiente de correlação, um valor praticamente igual a 1, como nós vamos verificar lá na planilha. Encontrou 9,906 para o G e encontrou 2 para o B. Esses aqui foram os valores obtidos através do nosso processo numérico. Agora está tudo ok, nós só fazemos uma compatibilização, tá? Com a física padrão e escrevemos o nosso modelo não H igual a H0 menos GT ao quadrado, mas sim dividido por 2. De onde surgiu esse dividido por 2? Porque na verdade esse G é o valor da aceleração da gravidade, né? O valor desse fator. Quando a gente está fazendo o cálculo numérico, ele está calculando o que é número aqui na frente. Então, ele calculou 4,906, que é metade, né, da aceleração da gravidade, justamente G dividido por 2, que é a nossa equação do movimento uniformemente acelerado para queda livre. Então, essa expressão aqui ela já é consagrada, né, e na literatura, para um movimento em queda livre em ambiente ideal. Bom, quando a gente fala em modelos, nós não estamos falando de resultados exatos. Podemos atingir resultados exatos em algumas situações, porém a gente atinge aproximações, né? Essas aproximações elas são tão melhores quanto forem a qualidade dos dados que você entra, né? A qualidade da medição, da precisão, confiança nesses dados, né? Isso pode traduzir em um modelo adequado, porque se você entra com dados dispersos, dados que flutuam muito em torno da média, um grande desvio padrão, muito provavelmente você vai também ter um modelo que apresenta as suas deficiências, né? Um detalhe também é que, em termos práticos, nós nunca vamos formular um modelo definitivo a partir de uma única medição, né? Porque se isso acontecer, você vai estar confiando em dados únicos. É preciso que você tenha uma grande quantidade de dados e que possa comparar esses dados entre si para obter um modelo mais confiável. Então, nós vamos usar essa planilha, né? Vamos continuar na mesma planilha ali, que já apresenta as hipóteses 2 e 3. Essa planilha, né, que tem esses resultados, ela está a segunda hipótese, para baixo tem a terceira. Então, os cálculos que nós fazemos aqui eles são muito parecidos. Mas vai ser de praxe aqui a gente reproduzir essa planilha passo a passo, para que a gente pegue o jeito de montar, né?
E a gente começa a ver isso a partir de agora. Ok, gente? Então, nessa aula agora, nós vamos ver a formulação da segunda hipótese. Não muda muito em relação à primeira. O que muda, na verdade, em termos de operação ali, é a equação que você vai aplicar. Agora eu vou reproduzir aqui a segunda hipótese. Vamos operar de uma forma bastante parecida que a primeira, só que nós vamos mudar a nossa equação, né? Nossa hipótese agora é H igual a H0 menos GT. E eu preciso transformar essa formulazinha aqui numa equação Excel, certo? Então, da mesma forma que nós fizemos na primeira hipótese, nós vamos copiar aqui essas linhas aqui, que elas são o nosso texto base, né? Então, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou passar para uma planilha em branco. Se quiser utilizar a mesma planilha que você já utilizou anteriormente para a primeira hipótese, esteja à vontade, né? Para fazer essas operações. Então, apareceu aqui a parte de texto, volto aqui para a planilha original, vou copiar novamente aqui os valores medidos, Ctrl C, e aqui, Ctrl V. Então, temos esses valores medidos. A fórmula que nós vamos colocar agora é a fórmula da segunda hipótese. Então, essa fórmula, ela apresenta essa maneira aqui, onde eu tenho a altura inicial menos GT, certo? Como é que eu vou traduzir isso daqui em termos de uma fórmula Excel? Então, relativamente simples, tá? A primeira aqui, tá? Novamente eu vou fazer igual, não, entendeu? Aqui é o nosso ponto de partida, tá? Agora aqui eu vou colocar a nossa fórmula, igual a H0. O H0 é a altura inicial, né? Aqui, ó, vou pôr igual a essa altura aqui, só que eu teclo F4 para travar, tá? Menos G, né? Essa constante aí de proporcionalidade com F4, tá? Tecla F4 para travar, porque fica fixo aí. Que multiplica o tempo. O tempo, tecla F4 fica livre, né? Porque é uma célula que vai correr para baixo aí. Então, aí dá um F. Aqui já tem o valor que a gente puxou da planilha original. Aí também tá um valor qualquer. Não, pela resposta já, certo? Aqui deu 4.999. Então, puxa esse valor, arrasta aqui para baixo, para completar todas as linhas necessárias. Tá? Todo mundo essa resposta aí. Novamente aqui, vamos colocar a diferença ao quadrado. Então, igual, abre parênteses, valor medido, menos valor calculado, fecha parênteses, circunflexo 2. Então, essa diferença ao quadrado. Essa diferença ao quadrado, a gente também vai estender até a parte inferior aqui. Vamos abaixar. Vamos abrir um pouquinho aqui para aparecer os números. Lembra como fizemos na equação? Aqui eu vou escrever soma igual. Só para identificar essa célula aqui debaixo como célula de soma. Vou grifar aqui. A gente tem um somatório. Nessa célula, deixa indicado, vou em página inicial, aqui uma somatória, e dou um enter, porque aí eu vou ter essa somatória. Tá? O valor está bastante grande, porque como o sujeito está chutado aqui,
Mesmo assim, o coeficiente de correlação é relativamente alto, porque possui o mesmo comportamento deste valor medido com o valor calculado. Então, relativamente alto. Mas isso não significa que o nosso modelo é bom. Precisamos ver, inclusive, graficamente. Tá? Como é que fazemos agora? Precisamos minimizar essa soma. Então, deixa a tela clicada. Escolhe aqui, deixa ela marcada. E vamos lá em dados. Solver. Definir o objetivo E39 para BKI mínimo. Esperando célula AE4 e está o nosso valor de G, certo? Feito isso, não precisamos fazer mais nada por enquanto nesse caso. Vamos resolver. Ele encontrou a solução, achou um G112, um R2093. Ok. O valor da soma em função desse G. Novamente aqui, nós vamos escolher. Eu não preciso escolher a primeira, tá? São valores iniciais. Vamos escolher a partir aqui da. Pegou lá no segundo. As duas colunas, aperte a tecla Ctrl e escolha a terceira coluna. Inserir um gráfico tipo dispersão nesse formato. Esse gráfico a gente já pode ter a noção de que, apesar de que as curvas possuem o mesmo comportamento, são descendentes, na extensão do tempo, elas irão divergir. Né? Então, essa nossa segunda hipótese apresenta um problema aí de convergência. Está meio afastada, né? Uma coisa que chama atenção, né, que os nossos valores medidos estão em curva, e nós jogamos uma segunda hipótese aqui com uma formulação linear. Então, só por aí eu já nem deveria estar essa hipótese, tá? Eu já deveria ter percebido isso. E já parti para uma hipótese onde eu fujo, saio dessa situação de linearidade para algo que seja potência. Vou continuar aqui. Vamos lá. Terceira hipótese. Terceira hipótese, vamos fazer imediatamente. Tá? Vou voltar aqui para a nível original e observar a nossa terceira hipótese. Vamos novamente copiar esse espaço aqui. Ctrl C. Vou aqui para a planilha branca, um pouquinho mais embaixo. Vou colocar aqui o texto. Aqui no G, eu posso colocar um. Aqui no B, já vou colocar um também. Apareceu agora a B, essa variável B, porque a nossa hipótese, a nossa terceira hipótese, envolve um expoente B. A formulação foi essa. Não é linear, então tem um expoente nessa variável. Eu não sei o valor do expoente, portanto, vou deixar uma literal aqui, B. Eu vou calcular. E G também, é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Né? Bom, valores medidos a gente já copiou para lá. O que nós vamos fazer é montar agora a fórmula com a hipótese 3. Tá? Essa expressão H0 menos G vezes T elevado a B. Vou traduzir isso aqui em termos de uma expressão. Então, copiamos aqui os valores dígitos, né? Deixa eu voltar aqui, copiar os valores dígitos.
Então, 1, 2, 3. Aqui a gente vai inserir a fórmula do nosso terceiro cálculo. Então, é igual a H0, F4 para travar o H0, né? E com o cifrão aparecendo ali. Menos G. F4 para travar um G. Vezes, asterisco, né? Tempo. A 52. Sem trava. Expoente, circunflexo ali, expoente B, e 48. E o E48, tá? O B, você trave. Aperte aí a tecla F4. Tudo bem? Fechou aí esse momento para você, beleza, né? E a gente pode, né? Tem divisão por zero, isso, fiz a fórmula diretamente. Vou puxar isso daqui para baixo, até obter aqui os valores para cada uma das linhas. A diferença ao quadrado, da mesma maneira que a gente procedeu anteriormente, um menos o outro, H medido menos o H calculado, elevado ao quadrado. Deixa eu escolher uma célula, clique duplo aqui no cantinho e reproduza o resultado em cada uma das células automaticamente. Aqui, vamos sublinhar aqui. Vou especificar soma igual. E essa célula aqui vai ser a soma de todos os nossos resultados de diferença. Na página inicial, colocar o somatório e dar o enter. Certo? Muito bem. A gente está aqui com uma diferença grande, né? Mas nós vamos otimizar G e B agora. Duas variáveis. Estamos em qual é o melhor G e o melhor B para que este resultado seja mínimo. Certo? Então, relativamente simples também, tá? Dados. Eu vou lá no Solver. Agora, nós temos a nossa sala visitiva como sendo, vamos pagar isso aqui, questão anterior. Agora, a E83, para o valor mínimo, alternando células G e B. Você pode arrastar as duas assim. Selecione uma vez só as duas aqui, vai aparecer aqui as células que você quer variar para minimizar a somatória em 83. Não é necessário restrições, resolva. Achou a convergência, manter as soluções a solução do solver e deu ok. 4.9, 1999, R ao quadrado 0,999. Olhando assim, numericamente, a gente já pode perceber que existe um acompanhamento bastante razoável entre o valor calculado e o valor medido. E é isso que a gente precisa obter. Precisamos obter essa condição. Tá? Esse R ao quadrado está dando praticamente igual a 1. Os dois conjuntos de valores numéricos estão praticamente coincidindo. Novamente, vamos fazer aqui, para obter o gráfico, selecionando as duas colunas, também terceira coluna, com tecla Ctrl apertado. Selecionando as três colunas, inserir um gráfico do tipo dispersão. Olha aqui,
da equação só tem uma curva, mas é que uma está sobrepondo a outra. Né? Uma está em cima da outra de tão perto que é o resultado. Para uma visualização melhor, é interessante você formatar essa curva. Escolha a curva, segundo botão, vamos formatar essa série de dados. Vai aparecer aqui celular de formatação. Vou pegar a linha aqui e pronto, já sem linha. Tá? Sem linha. Aí nós temos a linha azul que está por baixo, são os valores medidos. E marcadores de vermelho, seguidores, são os valores calculados. Podemos perceber que estão praticamente sobrepostas essas linhas, né? Observando as duas linhas. Ok? Então, essa foi a nossa terceira hipótese, e nós chegamos à conclusão de que a equação H igual a H0 menos GT menos 4,9 elevado ao quadrado é a equação adequada. Para coerência da equação e aplicação em outras equações da física, né? Nós sabemos que o valor TG não é 4,9, sim o dobro, é 9,81. Então, vamos à equação, existe essa divisão por 2. Né? Então, essa aqui é a equação H do movimento uniformemente variável, a gente aprende lá na física, né? E que a nossa modelagem levou a essa conclusão. Ok, gente? Então, essa foi a nossa primeira unidade. Existe uma atividade de escrita aí para vocês em sequência lá nas instruções. Então,